Vamos fazer o contato com a Denise Minelli, porque o hospital começa a tomar algumas medidas aí que mostram nitidamente a situação que se encontra ali, principalmente a área do pronto-socorro, o setor de pronto-socorro. No hospital, propriamente, de 5 saltou para 11 o número dos doentes com Covid de ontem para hoje, do boletim de ontem para o boletim de hoje. Alguém pode dizer que 11 é pouco, mas saltou para mais do dobro de um dia para o outro. Sim. Se continuar nessa escalada, até quando vamos achar que é pouco, não é? Mas no pronto-socorro é grande o número daquelas pessoas que procuram por atendimento, já desde, na verdade não é de hoje nem de ontem, já há 10, 15 dias que o pronto-socorro tem alertado ali para a grande demanda, que para lá é elevada, de pessoas com sintomas inicialmente de gripes. É verdade que em muitos casos é influenza mesmo, é gripe, mas outros tantos é Covid. E o hospital começa a tomar medidas aí, entre elas a volta das restrições das visitas. O que antes relaxou no sentido de que depois tivemos um período aí em que as visitas voltaram à normalidade, já não são normais mais. Já começa por aí, por outras medidas, a gente sentia que a coisa no hospital começa a apertar. Como também começa a apertar na prefeitura, que por seu lado é chamada para a questão das testagens e de custos também disso tudo. Situação que está sendo conversada há dias entre o hospital e a prefeitura, que pode resultar aí num valor aí, numa necessidade financeira de a prefeitura enfrentar esta situação do momento, e para isso a Câmara terá que ser chamada extraordinariamente, porque ela está em recesso, a aprovar, enfim, essas medidas que a prefeitura pode tomar nas próximas horas, mas precisa do aval da Câmara. Tudo isso está acontecendo nos bastidores. Não tivemos ainda até agora nenhuma confirmação, mas é o que sei na checagem diária do que está acontecendo nos bastidores. O hospital dizendo, não vamos dar conta. Com a verba que nós temos aqui para a situação do pronto-socorro, a situação regular, vamos chamar assim, do pronto-socorro, nós não vamos fazer frente a essa situação toda aqui de acúmulo de uma situação excepcional agora, de novo, por sinal. Então, por isso, essas conversas que sei que estão acontecendo entre o hospital e a prefeitura. E pode chegar na Câmara sob a forma de pedido de liberação aí de valores para que investimentos sejam feitos o mais rápido possível nesse sentido e essa demanda agora muito acentuada seja ressarcido o hospital daquilo que ele tem que fazer, já que o hospital abriga também o pronto-socorro do município. E isso mostra já, e há dias vem mostrando, e há dias que eu venho falando para vocês, quer dizer, o hospital até agora não se manifestou, nem a prefeitura publicamente, porque eles estão discutindo as medidas aí em reuniões intermináveis, pelo que sei. Então, mas é fato, e a gente vem contando todo dia, olha, as coisas não andam boas, é muito grande o número de pessoas que buscam pelo pronto-socorro. Agora já se sabe que o número, a palavra pode não ser a melhor, mas é ela que eu vou usar, o número de internados já não é aquela situação confortável que tivemos, tão confortável que chegamos a 0 num certo momento, e está saltando esse número dia a dia. Então, com isso, pelo que soube, o hospital começa a tomar algumas medidas por conta própria também, que mostram que a situação ali começa a preocupar e muito, se já não preocupa faz tempo. E é por essa razão que eu trago aqui ao programa a Denise Minelli, a superintendente do Hospital Carlos Fernando Malzone. Bom dia, Denise. Bom dia, Daércio. Vi aqui que, entre algumas medidas, a visita ao hospital volta a ter restrições. É fato? É fato. A partir de hoje, nós voltamos com a visita reduzida. Que antes já tinha sido, a palavra pode não ser a melhor de novo, mas relaxada no sentido de que havia praticamente voltado ao normal, né? A questão das visitas aí num certo período, né?
Nós fomos, gradativamente, nós fomos liberando, estendendo a visita, né? Mas agora nós tivemos uma reunião do comitê de Covid do hospital e nós voltamos a restringir as visitas, a circulação, né? A redução de pessoas circulando dentro do hospital. Denise, você é administradora no hospital, superintendente, mas você tem, por ofício, você é uma profissional de saúde, então você sabe, além de administrar, você tem uma exata noção também na prática do que seja esse momento. Por isso que eu pergunto a você, qual é a situação que vocês vêm vivendo e desde quando em relação a essa procura tão grande pelo pronto-socorro? Então, Daércio, essa procura vem aumentando, né? Agora que está um surto de gripe, de influenza no país, então ela vem aumentando muito, né? Foi assim, a partir do começo de janeiro, começou a subir. Nós tínhamos uma média de 40 pessoas que procuravam o hospital no começo de dezembro com síndrome gripal, com sintomas de gripe. E agora passaram nós chegamos já a ter mais de 200 pessoas, quase 300 pessoas com os mesmos sintomas, né? Tanto o Covid quanto a influenza são muito parecidos os sintomas. E aí as pessoas todas no pronto-socorro, é muito complicado para a gente atender, o atendimento com certeza fica mais demorado. Isso não é só aqui em Matão, isso em todas as cidades a gente tem escutado, inclusive nos grandes hospitais particulares em São Paulo. Esperas maiores, tempo de espera maiores que o nosso. Pois é, gente, essa influenza parece que ela foi apressadinha desta vez, né? Pelo que deu para entender, ela já no hemisfério norte, onde é inverno nessa época, eles começam a desenvolver a vacina contra a influenza, porque ela muda todos os anos, o vírus muda. E eles mudam a vacina, atualizam todos os anos a partir do inverno no hemisfério norte. Para quê? Para que lá pelo maio e tudo, o Brasil, por exemplo, o hemisfério sul, vacine antes do inverno. Pois não é que a influenza veio e se antecipou e se apresentou agora em pleno verão, pegou, desculpa a expressão, a gente de calças curtas. E é isso mesmo. É o que os médicos estão dizendo. Ele foi danadinho esse vírus da influenza, viu? Agora, Denise, eu estou aqui com um gráfico atualizado aí do atendimento de vocês. Pode colocar no ar aí para que eu possa... eu tenho aqui os números são muito pequenos ali onde identificam as datas. Mas vejam, gente, nós partimos do mês de dezembro. Só um minutinho, Denise, que eu estou no ar agora com os números aqui, o gráfico. E ele é assustador, porque vejam, do dia 16, acho que é de dezembro... Isso, dia 13 de dezembro, Daércio, 57, isso. 57 seriam casos, né? Atendimentos no pronto-socorro com síndrome gripal. Com síndrome gripal. Olha o que veio acontecendo já desde a metade de dezembro. Olha, foi subindo, chegou a 29 de dezembro a 134 e, pasmem, no dia 4, que foi anteontem, que foi o pico ali, são 244. Agora eu tenho ele aqui na mão, fica mais fácil. 244 anteontem, e com tendência de subir ainda mais, né, Denise? Sim, sim. Aqui é o quadro que vocês estão vendo aqui de pessoas que inicialmente chegam com sintomas gripais. Desses casos que depois diagnosticados aí, tem surgido muitos que ao invés de influenza era Covid, por exemplo, Denise? Tem sim. O hospital, nós só testamos os pacientes que são internados, os pacientes que são transferidos para outros hospitais, no caso o paciente psiquiátrico que precisa ser transferido. Então tem alguns casos que é feita a testagem aqui no hospital. Mas, e muitos a gente não sabe, né? Porque a maioria dos tratamentos são domiciliares, né? Sim. Tanto a influenza quanto o Covid requer que a pessoa fique em isolamento, porque ela é altamente transmissível também, né? Uhum. Vocês haviam reservado uma ala aí toda do hospital nos momentos mais críticos da pandemia para atendimento de Covid. E depois, com
o abrandamento da situação, chegou até a ser desativado esse setor e tal. E agora? Oi? Essa ala de atendimento mesmo de pessoas com síndrome gripal, a gente não desativou. Ah, não? Não, nós desativamos unidade de internação, né? Certo. Que a gente fez uma nova UTI, nós fomos desativando os leitos de internação que nós não ocupamos. Isso, Agora, o local de atendimento lá no pronto-socorro nós mantivemos. E, assim, o movimento é maior do que no pico de Covid. As pessoas procuravam, agora porque misturou a influenza, né? Sim. Então as pessoas vêm todas ao mesmo tempo procurar atendimento no hospital. Você diria então que nesse momento, em razão de serem duas doenças, vocês em termos de quantidade de atendimentos estão atendendo mais do que no pico da pandemia? Sim, porque no pico da pandemia, o que aconteceu? As outras pessoas não vinham no hospital. Ninguém, eles testavam particular também, né? Evitavam o hospital, né? E agora não. Agora nós temos tanto atendimento de pessoas com sintomas gripais quanto os outros atendimentos de rotina, e sem falar nas emergências, nas urgências, tá? Complicado. Bom, Denise, se vocês percebem que do universo que busca o pronto-socorro, ali são diagnosticados os casos de influenza, mas também de Covid, e sabendo-se que, até porque esse vírus comprovadamente já deu para perceber que ele é mais brando, porém, evidentemente, ele existe e tem que ser combatido, o que leva muita gente a se cuidar em casa mesmo. A gente pode imaginar, então, que fora do âmbito do hospital, o número dos acometidos por Covid deve ter subido substancialmente. Dá para imaginar pelo menos isso, não é? Sim, com certeza. Você fez uma boa observação. Deve ter muita gente contaminada que não vem no hospital, né? Ou que vai no consultório, em consultórios, ou não procura médicos, se trata em casa. Eu falava aqui no começo do programa que a sociedade tem que fazer uma meia-culpa. O ser humano tem a mania de, diante de alguma dificuldade, transferir para os outros, às vezes, a própria culpa. E eu disse aqui, olha, vamos fazer uma meia-culpa e reconhecer que nós estamos colhendo, nesse momento, disse eu, o Natal, nosso comportamento no Natal. E agora vamos provavelmente colher o comportamento que tivemos na média das pessoas do Ano Novo. Pois é. Significa que isso deve se intensificar, esse atendimento aí? Com certeza. Meu Deus. É preocupante. Agora, também a informação que eu tenho é que o hospital, em parceria com a prefeitura, estaria pensando em utilizar o prédio antigo do fórum para pacientes com sintomas gripais, é isso? Isso. Existe um projeto que nós estamos estudando, né? Porque o prédio terá que ser feito algumas adequações, né? Poucas, mas alguma coisa vai ter que ser feito para que possamos usar aquele espaço para atender esses pacientes. A estimativa de vocês, alguém já deu alguma orientação de quanto tempo levaria para essas adaptações, Denise? Olha, nós esperamos assim que no máximo em 10 dias. 10 dias? Se puder antes, ou não sei se vai ter alguma complicação que também, além da adequação no prédio, né, precisa fazer o convênio, precisa fazer contratar os profissionais, né, profissionais médicos, enfermeiros, toda uma equipe. Agora, outro dia eu entrevistei o Ademir de Souza, ele dizia da dificuldade que estava encontrando para contratar médicos em algumas especialidades. Daí vem a minha pergunta, se isso se intensificar, daquilo que é atribuição do hospital, vocês teriam alguma dificuldade de dotar o atendimento específico aí de Covid e tudo mais, de novo, do ponto de vista dos médicos, auxiliares e tudo, vocês têm esse aparato de pronto ou também o hospital tem que sair correndo atrás e recontratar, Denise? Não, nós temos que contratar.
Tá? O que nós temos, os que trabalham aqui, eu não tenho como transferir para outra unidade, entendeu? Teria que estar contratando profissionais para esse fim. Essa unidade que seria criada, então, no prédio antigo ali do fórum, ela seria uma nova unidade ou seria apenas a retirada do atendimento regular do pronto-socorro desses casos para ser atendido num local específico? Ou seja, seria uma extensão do que já é feito hoje ou seria uma nova unidade específica que estaria sendo criada, sob novos custos, inclusive? É uma nova unidade, né? Porque esse número de pessoas que passam já não fazem parte do nosso atendimento, né? O nosso atendimento não seria o pronto atendimento, essas pessoas deveriam estar passando nos postos de saúde, nas unidades básicas de saúde, para atender uma síndrome gripal. Só os casos mais graves deveriam estar no hospital. Então, essa unidade é uma nova unidade. Bom, significa dizer que, muito provavelmente, a prefeitura vai ter que acrescentar mais valores, vamos dizer assim, para cobrir esse momento excepcional, então, quer dizer... Sim, vai ser custeado pelo município. É por isso, então, que pelo que estou sabendo, provavelmente a Câmara vai ter que dar o aval dela e tudo mais. Por isso que eu venho dizendo há alguns dias, se isso acontecer, a Câmara vai ter que se reunir aí às pressas também e dar o aval aí para esse custo que não estava previsto agora. E também ninguém sabe, né, Denise, por quanto tempo, né, esse custo vai, porque... Pois é. Tomara que seja logo, né? Pouco tempo. Nós acho que faremos um convênio por 90 dias e depois vai prorrogando, né? Que situação. Há alguma outra medida que vocês estão estudando que seja oportuno você dizer e eu talvez não tenha perguntado, Denise? Não, é isso. Nós pedimos, né, que a população venha o mínimo possível ao hospital, realmente quem precisa venha, né? E que se cuidem, mantenham distanciamento, mantenham o uso de máscara é muito importante, tá? O uso adequado da máscara, e mesmo em reuniões familiares, né? A população se cuidando já está nos ajudando aqui no hospital, né? Porque aí já diminui a circulação de pessoas doentes, né? É isso aí, a realidade do momento é esta. Eu quero agradecer. Muito obrigado, viu, Denise, pela sua gentileza em me atender. Eu que agradeço a oportunidade. E a gente vai... Obrigado a você, viu? Obrigado mesmo.